Então, boa noite, meninas, mais uma vez. Boa noite, Paty, Maísa, Marileia, Jaque. Que bom tê-las aqui ao vivo comigo. Bom, para quem vai ver essa aula depois, para quem talvez não venha me conhecer, né, vendo essa aula depois, meu nome é Danusa, mais conhecida como Duda, sou consultora e diretora de vendas da Mary Kay do Brasil há quase 10 anos, né? Vou completar 10 anos de Mary Kay em agosto, 10 anos como consultora e 9 anos como diretora. E essa aula de hoje tem muito a ver com toda a minha trajetória, tá? Eu vou colocar aqui, vou compartilhar com vocês os slides. Então, para começar essa aula, eu vou fazer uma introdução sobre mim, sobre essa determinada determinação, né? O que será que é essa determinada determinação? Com o passar desses anos, eu sempre falo que eu aprendi muito na área comercial da indústria, aprendi muita coisa, principalmente da parte técnica de vendas, mas que realmente eu me desenvolvi trabalhando com Mary Kay, porque logo em seguida que eu saí da empresa que eu trabalhava, que eu era CLT, 5 meses depois, mais ou menos, não sei se foi 5 meses depois que eu conheci a Mary Kay, e de fato começou uma trajetória de muito crescimento para mim, tá? E eu percebo que esse crescimento, muito mais do que na parte técnica, eu percebo que esse crescimento, muito mais que na parte técnica, foi acontecendo uma transformação dentro de mim. Foi algo que veio de dentro para fora, tá? Então, circunstâncias que foram acontecendo na minha vida, eu fui sendo moldada, né? Juntamente com o meu trabalho, com os desafios do trabalho, os desafios pessoais. Olhando para trás, para minha história, para minha trajetória de vida, num geral, mas agora aqui com vocês falando especificamente de trabalho, o que me trouxe até aqui foi sempre ter uma decisão convicta das minhas escolhas. Isso tem a ver com essa frase redundante, determinada determinação, né? De 2014 para cá, eu comecei a buscar muito assim a parte da minha espiritualidade. Sempre fui de uma família cristã, católica, mas os desafios que a vida foi me trazendo, o meu trabalho, me fizeram buscar mais essa espiritualidade. Então, de 2014 para cá, eu passei a buscar mais esse autoconhecimento, a espiritualidade, leitura de livros, né? Busca por fazer cursos, me aperfeiçoar, não só na parte técnica de trabalho, mas principalmente melhorar a mim mesma de dentro para fora, tá? Não teria como falar dessa aula sem dar essa introdução. Atualmente também, a maioria de vocês sabem, eu creio que eu estudo o curso Teologia e eu comecei essa segunda faculdade como uma curiosidade, como algo que eu quis me aprofundar, e eu tenho tido bastante crescimento, né, estudando sobre isso. E como eu só posso passando para vocês, ensinando para vocês as minhas vivências, aquilo que fez eu chegar até aqui, eu não posso negar a minha trajetória e os conhecimentos que eu tive. Então, eu vim aqui trazer para vocês parte de um curso que eu fiz, que fez todo sentido para mim, que está fazendo toda a diferença para mim, tá? É uma construção, na verdade, como eu falei para vocês, lá desde 2014, eu venho buscando esse crescimento pessoal, espiritual e tudo mais. E esse curso me ajudou muito. Esse curso foi um curso para mulheres, né, com a Larissa Menegatti. Quem quiser procurar ela depois no Instagram,
É uma mulher que eu conheço há muitos anos, desde que eu era criança, e ela é teóloga, é uma mulher incrível, e ela dá esses cursos para mulheres. E eu vim compartilhar um pouquinho desse curso que eu fiz com ela, e também compartilhar um pouco da dona dessa frase redundante aí, determinada determinação. Quem conhece a Mary Kay, a história da Mary Kay, sabe que a nossa empresa, a empresa fundada pela Mary Kay Ash, ela foi fundada com a filosofia, em primeiro lugar, Deus, segundo, a família e terceiro, a carreira. Quando eu li o livro da senhora Mary Kay Ash, em 2015, fez todo sentido para mim, tá? Porque vieram de encontro toda a filosofia da empresa, todo o legado deixado por Mary Kay veio de encontro aos meus princípios, aos meus valores, aquilo que eu acredito, né? Então, a gente trabalha numa empresa de uma mulher visionária, uma mulher de negócios, uma mulher à frente do seu tempo, senhora Mary Kay Ash, que fez a diferença nessa humanidade, né? Especialmente para nós mulheres. Tem aí, a Mary Kay está em mais de 40 países ao redor do mundo, transformou a vida, a oportunidade que transformou a vida de muitas mulheres. E ela tem uma história a qual a gente deve se inspirar. E ela colocou como seu chefe majoritário, né? Como seu diretor majoritário, Deus. Ela colocou Deus em primeiro lugar. Então, é importante que a gente tenha a consciência desse legado, tá? Espero que vocês possam aproveitar tudo que eu vou falar aqui. Se não aproveitar tudo, peguem aquilo que faz sentido e apliquem na vida de vocês. Tá ok, meninas? Então, vamos lá. Essa frase, determinada determinação, ela pertence a uma pessoa, uma mulher. Uma mulher que nasceu na Idade Média, que foi também uma mulher à frente do seu tempo. E eu quero falar um pouquinho mais dessa mulher para vocês. Aqui eu vou falar o texto inteiro. Digo que importa muito ter uma grande e muito determinada determinação de não parar enquanto não alcançar a meta. Surja o que surgir, aconteça o que acontecer, sofra-se o que sofrer, murmure quem murmurar, mesmo que não se tenham forças para prosseguir, mesmo que se morra no caminho ou não suporte os padecimentos que nele há, ainda que o mundo venha abaixo. Esse texto e essa frase, determinada determinação, pertence a Santa Teresa d'Ávila. Não sei se vocês conhecem, mas eu vou contar um pouquinho dela. Porque assim como Mary Kay Ash, ela é uma mulher a qual a gente pode e deve se inspirar. A gente vive num mundo, meninas, onde existe uma inversão de valores muito grande. E nós precisamos olhar para mulheres assim, como Mary Kay Ash, como Teresa d'Ávila, entre outras, para que a gente possa mirar, né, no alvo, na nossa meta e seguir o nosso caminho, tá? Santa Teresa d'Ávila, ou apenas Teresa d'Ávila, para quem preferir assim, nasceu na Idade Média, como eu falei, em 1517, no século XVI. Ela perdeu a mãe muito cedo. Ela era de uma família de origem judaica, né? E a família tentava esconder a sua conversão ao catolicismo. Ela teve o hábito da leitura desde muito cedo, então ela era uma menina que lia muito, e ela já tinha uma mentalidade um pouco empreendedora, né? Ela brincava de fundar mosteiros quando criança, conventos, ela brincava de fundar mosteiros. E também isso foi um pouco profético na vida dela, vocês vão ver depois que eu terminar de contar a história. O seu pai, quando ela era muito novinha, adolescente, a colocou no convento para corrigir os seus maus hábitos. Ela não queria de jeito nenhum se tornar monja, ela não tinha essa pretensão porque ela queria casar, né? Então ela ficou um tempo lá, depois quando a mãe dela morreu, ela saiu para cuidar dos irmãos. E aí, aos 20 anos de idade,
Aí, contra a vontade do seu pai, ela decidiu voltar ao mosteiro, a ser uma monja. E ela foi fugida, né? Ela foi sem a autorização do pai dela, tá? Então, ela mudou de ideia, olha só, pessoa que não queria nada disso, né? Vivendo lá naquele mosteiro, lá em Ávila, ai, gente, agora me deu na Itália, né? Gente, agora me deu até um branco aqui do país. Mas acho que é na Itália. Não, na Espanha. Na Espanha, gente, não é Itália. Ela via muitas coisas que ela não concordava dentro daquele lugar. E aí, ela decidiu fazer o que ela achava certo, e assim, após muitas dificuldades, ela decidiu reformar o mosteiro, que agora se chamaria As Carmelitas Descalças. Ela era uma mulher que tinha muitos problemas de saúde, então ela esteve doente por um tempo, e ela foi dada como morta, inclusive. Naquele tempo, eles preparavam, né, o velório da pessoa, não lembro o nome agora, chegaram a preparar o velório dela, para vocês verem o nível de doença que ela chegou. Santa Teresa d'Ávila foi uma mulher forte e decidida, numa época em que as mulheres eram tidas como fracas. Então, a gente falar que na Idade Média, na Idade Antiga, em outras eras, não tiveram mulheres espetaculares à frente do seu tempo é uma mentira. A gente vê muitos modelos as quais a gente pode seguir, né? Ela fundou mosteiros viajando em cima de uma carroça ou no lombo de uma mula. Ou seja, quero trazer isso agora para o nosso ambiente de negócio. Ela foi uma empreendedora. Ela empreendeu viajando em cima de uma carroça e no lombo de uma mula, gente. Vocês imaginem isso. Uma mulher na Idade Média fazer isso, né? Hoje a gente tem muitas facilidades e muitas vezes a gente reclama, né? Então, só um adendo aí para vocês irem refletindo. Ela fundou 17 mosteiros femininos, 15 mosteiros masculinos, com a ajuda de São João da Cruz. Ela escreveu vários livros. Escreveu o Livro da Vida, que foi a sua autobiografia. Inclusive, esse livro ele foi confiscado pela Inquisição. Castelo Interior, Caminho de Perfeição, poesias, mais de 400 páginas. Exclamações e numerosas poesias. E esse livro, chamado Livro da Vida, que é uma autobiografia, hoje é o segundo livro mais lido na Espanha. Ele só perde para o livro de Dom Quixote, tá? Dom Quixote de La Mancha, vocês já devem ter ouvido, né? Já ouviram? Teresa d'Ávila morreu aos 67 anos e em 1970 foi proclamada como doutora da Igreja. Vocês acham, diante de tudo que eu falei, que essa mulher é uma mulher inspiradora? Respondam aí no chat para mim. O que vocês acham? É ou não é uma mulher inspiradora? Uma mulher que empreendeu, foi uma mulher à frente do seu tempo? Vamos ter uma festa na década de Mary Kay. Vamos! Meninas, quero ver a participação de vocês aqui comigo. O que vocês têm a me dizer? Com certeza, né? Então, nada mais justo do que eu falar essa frase, de quem é essa frase, determinada determinação. E essa frase, inclusive, os tradutores, as pessoas que foram traduzir o livro dela e tudo mais, tentaram mudar. Mas eles entenderam que realmente essa redundância que ela queria colocar ali, que é necessário uma determinada determinação para que a gente alcance uma meta, seja qual for, seja de crescimento interior, seja uma meta de trabalho, seja um relacionamento, qualquer meta de vida. E eu percebi nesse tempo, e agora estudando muitas coisas, e que certas coisas, elas valem para tudo na nossa vida.
E tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, e tudo isso que eu vou falar, vale para tudo da nossa vida. Não é só uma questão de espiritualidade, nem nada disso. São coisas imprescindíveis para nossa vida como um todo, tá? Como ser humano. Exatamente. Exatamente, Paty, principalmente por ser uma mulher naquela época, inspiradora. Uhum, exatamente. Tá. Então, eu vou falar para vocês aqui três questões importantes para que a gente desenvolva uma determinada determinação, tá? Hoje, vocês se autoanalisando, podem responder ou não, fica a critério de vocês. Vocês se acham uma pessoa determinada, convicta de fato nas suas escolhas? Esse texto aqui, ele é um texto que vale para a sua vida? Que surja o que surgir, aconteça o que acontecer, sofra-se o que sofrer, murmure quem murmurar, vocês continuam determinadas naquilo que vocês escolheram? Que bom, Paty, isso aí. Então, vamos para o primeiro ponto, tá? Para alcançarmos essa determinada determinação. O primeiro ponto é o autoconhecimento. Eu sempre falo para vocês sobre isso, né? Quando eu falo de vendas, eu posso falar de qualquer tema aqui para vocês. Vocês sabem que eu sempre toco nesse assunto do autoconhecimento. Não é à toa. Ele é muito importante. Tem coisas que é preciso bater na mesma tecla, até que entre na mente e no nosso coração. Então, é isso que eu tento falar para fazer com vocês quando eu falo desse autoconhecimento, tá? A Débora falou assim, sim, sem determinação nada funciona direito. A Maísa, autoconhecimento é vida. Então, o autoconhecimento, ele é o primeiro passo, né, para a gente se desenvolver em qualquer área da nossa vida, tá? Porque a partir dele, você vai identificar a sua realidade e as situações de desafio que tem ao seu redor. E a partir daí, você consegue ter mais clareza nas suas escolhas, nas suas decisões, tá? A Paty escreveu aqui, ó, só me realizei profissionalmente quando me desenvolvi pessoalmente. Exatamente isso que eu tô querendo mostrar aqui para vocês. Para mim, foi imprescindível eu desenvolver o autoconhecimento e também a minha parte espiritual, que também tem a ver com o autoconhecimento, tá? Porque nós somos um ser integrado. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos esses três, essa tríade. Né? Então, a gente é integrado nisso. Não há como eu não crescer. Não há como eu crescer, por exemplo, eu vou trabalhar a minha parte espiritual. Um exemplo, é o que eu muito faço. Quem me conhece sabe. Não há como eu trabalhar a minha parte espiritual e não me desenvolver na minha área profissional, porque vai se refletir. Eu vou desenvolver habilidades, virtudes que vão me agregar independente do meu âmbito de vida, seja como uma cristã que eu sou, seja como uma profissional, porque eu sou um ser integrado. Eu não sou cada hora uma coisa, eu sou uma pessoa só. Então, por isso que quando a gente decide desenvolver certo âmbito da nossa vida, em especial a parte da alma espiritual, a gente vai refletir nas outras áreas, tá? Então, o primeiro passo é conhecer-te, conhece-te, tá? Todo conhecimento é precedido pelo autoconhecimento. Vou repetir. Todo conhecimento é precedido pelo autoconhecimento. Então, tudo que você for estudar, por exemplo, vai fazer mais sentido para você, você vai aproveitar mais se você se autoconhecer. Deu para compreender isso? Por isso que eu falo que quando a gente fala de vendas,
uma pessoa que não se autoconhece, uma mulher que não tem aquela segurança de si mesma, da sua autoestima, do seu autoconhecer-se, dificilmente ela vai ter bons resultados, porque ela sempre vai ter medo, ela vai se colocar muitas vezes com menos ou mais, talvez, uma arrogância. Então, vejam como é isso importante, tá? Quando a gente se autoconhece, o nosso conhecimento das coisas, o nosso conhecimento técnico das coisas vai fazer mais sentido. A gente vai aplicar melhor na nossa vida, tá? Aceita-te. Aceitar-se é reconhecer-se. É preciso aceitar a verdade sobre mim. É preciso eu aceitar que em certos pontos eu preciso melhorar, por exemplo, tá? Porque o que não é assumido não pode ser redimido. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem uma doença, enquanto ela não admitir que ela tem essa doença e não for buscar ajuda, ela não vai ser curada. Então, o que não é assumido não pode ser redimido, tá? E quem eu sou? Eu sou eu e as minhas circunstâncias, aquilo que está à minha volta. É nesse meio, nesses desafios, que eu crescerei em virtudes e desenvolverei habilidades para chegar nas minhas metas, nos meus sonhos, nos meus objetivos. A gente teve uma aula esses dias aí, né, sobre metas, objetivos, sonhos, a diferença disso tudo. Quando eu conversei com a Maísa sobre as reuniões que a gente precisava desenvolver e fazer com vocês, achei muito pertinente a gente não trazer só temas de âmbito técnico, porque, gente, não foi a técnica somente que me trouxe até aqui. A técnica foi 10%. 90% foi tudo isso que eu estou falando para vocês. Essa questão mais interna do que externa. Entendem? Então, conhece, eu falei do aceita-te e supera-te. O aceitar-se, voltando um pouquinho, ele não é assim um acomodar-se. Ah, eu nasci assim, vou crescer assim, a síndrome de Gabriela, né? Vou morrer assim. Aceitar-se não é isso. Aceitar-se é reconhecer-se para redimir-se, tá? Então, o aceitar-se não é acomodar-se, mas sim buscar uma superação de si mesma. Não é buscar ser melhor, eu buscar ser melhor que a Marileia, que a Josi, que a Val, que a Pati. É eu superar a mim mesma. Também, gente, não é eu me comparar. As minhas circunstâncias são a minha via. É por onde eu preciso trilhar para encontrar as virtudes, as habilidades que me são necessárias. Eu não posso olhar para a Pati e querer desenvolver ou querer, né? Ah, a Pati é mais fácil por aquilo outro, porque as circunstâncias. Não! As circunstâncias são dela. Eu preciso olhar para as minhas circunstâncias. E por isso o autoconhecimento é tão importante, porque a partir dele a gente passa a olhar para nós mesmos, não mais para o outro, para a grama do vizinho que é mais verde ou que parece mais verde. Faz sentido isso para vocês? Sentido. Que bom que está fazendo sentido para vocês. Toda essa parte do autoconhecimento, ela nos traz algo muito importante também, que é a autorresponsabilidade, que é o que eu estou falando para vocês. É eu entender as coisas que estão à minha volta e me desenvolver a partir disso. Eu até compartilhei algumas coisas no meu Instagram. Às vezes a gente fica estressada, né? Nós mulheres. Tem a louça para lavar, tem a roupa para passar. Ai, eu sou empreendedora também, meu Deus do céu. Tenho um marido. Ai, quem tem filho, misericórdia. Deus. Mas essa é a sua via e não outra.
Abandonar tudo isso para que as coisas deem certo não vai fazer sentido. A sua via de crescimento é justamente a que você vive. No seu casamento, com os filhos, ou quem é solteira, né? Enfim. É isso. A nossa via é essa. A minha via é essa que eu estou passando. É a minha mudança de cidade, é a minha adaptação numa nova cidade, é o luto que ainda estou passando. Não adianta querer fugir disso. Fugir disso é como eu fugir daquilo que Deus quer transformar em mim. Porque se eu abandonar, eu não vou ser forjada no que é necessário. Eu não vou desenvolver as habilidades, porque eu estou numa cidade nova, é muito difícil, eu vou desistir. Quem que vai perder com isso? Sou eu mesma. Sou eu mesma. Agora eu tenho que abraçar a minha realidade e eu só consigo fazer isso quando eu me conheço, quando eu aceito essa minha realidade e a partir dela eu busco melhorar nas coisas que me são necessárias, sem ficar olhando para o outro, tá? Estava falando aqui de autorresponsabilidade. Independente do que aconteceu até aqui, é preciso saber, anotem isso, é preciso saber que a caneta está na minha mão e não na mão dos outros. A caneta está na sua mão. Você precisa de uma determinada determinação para escrever a sua própria biografia. A caneta está na tua mão. Só depende de você. Não é o vizinho, não é o marido, não é a outra consultora que deu errado ou a que deu certo porque era mais fácil para ela, né? Então, lembre-se sempre que a caneta está na mão de vocês, para vocês escreverem a história de vocês, tá? É a responsabilidade sobre a própria vida, a Paty disse. A Maísa ser protagonista depende de nós. E não tem como fugir, gente. Não tem como fugir. A gente precisa encarar essa realidade, né? Então, esse é o primeiro passo. Existe um caminho, sabe, meninas? Nesse curso que eu fiz, é um caminho. Eu tô falando de uma forma bem resumida aqui para vocês. Então, coisas que eu acho que é primordial eu estar passando para vocês hoje, tá? Isso, abraçar a realidade, total sentido. O abraçar a realidade, Val, não é você aceitar e se acomodar, como eu falei, mas você entender e, a partir disso, redimir, curar aquilo ali, seja o que for. Eu vejo muito assim, ó, quando eu falo com as consultoras sobre seus desafios, principalmente quem está começando, às vezes para conseguir novos contatos, é mais uma questão interna do que externa. É mais uma questão de mudança que precisa dentro da pessoa do que dos outros, né? Às vezes não, a pessoa ela não está preparada para receber um não, mas gente, isso é infantil não saber receber um não. Uma criança que fica magoada e faz birra quando recebe um não. É vida real? É vida adulta? Então, é nesse sentido que a gente precisa abraçar nossa realidade. Fácil? Eu não estou aqui dizendo para vocês que algo é fácil. Mas a gente precisa encarar tudo isso, né? O Vicente. Licença, meninas. O que tu precisa? Marido. Desculpa, meninas. Então tá. Então, o primeiro passo que eu tenho para colocar aqui para vocês é autoconhecimento. O segundo é educar à vontade. Vocês já ouviram essa expressão? Educar à vontade. A causa de quase todos os nossos fracassos, de quase todos os nossos males, é uma só: é a fraqueza da vontade. É o nosso horror do esforço, principalmente do esforço prolongado. Isso é uma frase de Jules Payot. Isso é um escritor, né, um autor do livro A Educação da Vontade.
Ele foi pedagogo um pedagogo francês, tá? Alguém já ouviu essa frase, educar à vontade? A gente vive num tempo, e vocês vão me dizer se eu tô louca ou se faz sentido, tá? De uma frouxidão das pessoas, uma frouxidão das vontades. A pessoa nem começou, ela já desistiu. A pessoa, ela, sabe, ela plantou hoje, ela começou hoje, amanhã ela já quer colher. E é isso que essa frase fala. É o nosso horror do esforço, principalmente do esforço prolongado. Não existe crescimento em qualquer dimensão da vida sem um esforço prolongado. Às vezes as pessoas olham para mim e falam: nossa, né? Mas para ti agora é fácil andando com esse carro rosa. Quanto esforço eu fiz até o carro rosa e qual é o esforço que eu continuo fazendo? Não existe, gente, resultado sem esforço prolongado. Se existir, tem alguma coisa errada. E a gente vive o perfil do homem e da mulher contemporânea do nosso tempo, né? É uma frouxidão da vontade. Muita iniciativa, pouca acabativa. Muitos sonhos, as pessoas querem muitas coisas e pouca ação. Muitos desejos, mas que não se sustentam esses desejos por causa dessa vontade débil, sem determinação, sem a determinada determinação. O nosso ser humano, tá? A gente tem algo parecido com os animais, que são os instintos. Mas o que nos muda com relação aos animais é que a gente tem a inteligência, a capacidade de discernimento. A gente também tem a capacidade de forjar o nosso caráter. Então, você é capaz de educar a sua vontade. Se você tem preguiça, né? Que a gente tende a preguiça mesmo. O ser humano, instintivamente, ele tende a descansar, né? A preservar energias. Mas nós, diferentemente dos animais, nós somos capazes de educar a nossa vontade. Não basta um insolente queria. Eu queria. É tão bonito que ela faz, o resultado que ela tem, eu queria. É preciso mais que um queria. É preciso um enérgico quero. Isso para mim, gurias, faz muito sentido. Não sei para vocês, mas para mim faz muito sentido, porque eu só realizei coisas na minha vida em os âmbitos da minha vida, inclusive o meu casamento. O marido que eu pedi a Deus, que eu sou casada hoje, foi depois de um enérgico quero, decidido. E não é um quero de braço cruzado que Deus vai mandar a pessoa do céu pronta. Exige um esforço prolongado. Exige uma educação da vontade. É preciso uma vontade firme e determinada para prosseguir, porque senão você vai se deixar levar pelos seus instintos. E o seu instinto vai querer que você fique deitada no sofá. Certo? Tô certa ou tô falando alguma coisa muito, muito louca aqui? A Maísa falou, detesto ouvir. Eu queria tanto. Eu vou tentar, né? Tentar. Vai e faz, minha filha. É isso. Olha só. Deixar-se dominar pelos impulsos e instinto é ser escrava de si mesma. Quando a gente deixa, existe muito, né, essa questão de eu vou deixar me levar, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É muito fácil isso, gente.
Que virtudes uma pessoa assim precisa desenvolver? Porque o próprio instinto do animal, o ser humano também é um animal, né? O que muda é que a gente tem a capacidade de discernir, de pensar, tá? A gente tem o corpo, alma e espírito, o sopro de vida que Deus nos deu. Então, é isso que nos difere dos animais. Os animais, eles agem instintivamente, mas nós não precisamos agir instintivamente, tá? Quando a gente age conforme os nossos impulsos e instintos, a gente está sendo escrava. Às vezes as pessoas pensam ao contrário, né? Eu estou sendo livre, estou fazendo o que eu quero. E não, gente. Sem educar a vontade para o que é bom e necessário ser feito, jamais vou alçar aquilo que eu espero. E aí vai ficar sempre uma sensação de falta, sabe? Uma sensação de falta, uma sensação de não suficiência. Porque é na nossa trajetória, na nossa labuta diária mesmo, que a gente se encontra. A gente se sente útil, a gente se sente viva, não é assim? A gente se sente viva quando a gente está fazendo algo por nós mesmas e pelas pessoas à nossa volta. Quando eu decido empreender, eu falo que é carreira solo, né? Brincando, mas a gente sempre vai estar servindo alguém através do nosso trabalho. E isso que vai preenchendo a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida como um todo. Começa a fazer mais sentido. Vocês veem, gente, quantas pessoas nesse mundo, muitas vezes pessoas famosas, que chegaram a níveis altíssimos de reconhecimento, né? E essas pessoas sentem um tremendo vazio, porque algo está faltando. Algo dentro delas está faltando, né? Por isso que é tão importante a gente cuidar dessa nossa, desse autoconhecimento, educar a nossa vontade e ter a consciência, porque quando a gente educa a nossa vontade, a gente tem a consciência do que a gente, das nossas escolhas, aquilo que eu estou fazendo, né? Porque, por exemplo, quando, de manhã, né, o despertador toca, a vontade é ficar dormindo. Mas se eu sou dona de mim mesma, das minhas escolhas, eu vou ser mais forte que isso. Isso é educar a vontade, tá? Isso é educar a vontade. Educar a vontade nos torna livres. E a vontade, né? A educação dessa vontade é o oposto do agir instintivamente, de agir por instinto, como os animais que não têm a capacidade de discernir como nós temos. Deixa eu ver aqui. Educar a vontade nos torna livres. Exatamente. E assim, o mundo prega ao contrário, né? Porque, gente, é muito mais desafiador você desenvolver virtudes para que você eduque a sua vontade. É muito mais fácil você agir como um animal, vamos ser bem assim, né, a grosso modo dizendo, não é? O que é mais belo? O que é mais belo? Eu sair dando patada em todo mundo? Ou eu ter a força? Eu preciso ter a minha livre vontade, pela minha livre vontade, eu desenvolver uma força para me calar, mesmo quando alguém, né, me xinga ou é grosseiro comigo. Isso não é muito mais belo e muito mais, não é algo muito mais forte, não demonstra muito mais força do que eu gritar e agir instintivamente? Isso é liberdade, é você controlar a si mesma. Educar o instinto nos torna livres, isso. Somente educando a vontade, encontrarei a constância. É uma palavra muito importante essa da constância, né? Eu estava falando para a Débora e para a Lia antes aqui da reunião, elas novas consultoras, Mary Kay, no time.
Tava falando para elas que quando eu iniciei na Mary Kay, eu fiz o meu primeiro pedido de 35% de desconto e todos os outros de 40%. Até hoje, né? Eu nunca falhei nenhum mês, em quase 10 anos, nenhum mês, gurias. Isso é decisão, isso é determinada determinação, isso, gurias, nem no mês que o meu pai faleceu, que foi, eu não existi, eu simplesmente existi, eu não me sentia viva. Eu fiz o meu pedido, porque mesmo que eu não estava em condições de trabalhar, mas eu sabia que era necessário. Educar à vontade é isso. É mesmo você sem vontade, você vai e faz, porque é necessário, porque faz parte. O seu trabalho não é meramente um trabalho, é uma missão que você escolheu. Seja você exclusiva Mary Kay ou seja uma renda extra. Você abraçou isso. E, gente, eu não vejo. Quem não vê assim, me desculpe, mas eu nunca vi esse trabalho como vender produtos meramente para alguém. Eu vejo como uma oportunidade de eu chegar e tocar a vida das pessoas, de elas saírem melhor do que elas chegaram até mim, de elas se sentirem mais belas, mais felizes, de eu levar uma palavra, às vezes, que a pessoa está precisando. Eu sempre vi o meu trabalho assim. E quando eu conheci a história de Mary Kay Ash, fez total sentido para mim por isso. Porque eu vi mais do que vender só um produto. Tá? Então, essa constância, né? Que eu falei para vocês. Fazer mesmo quando não se tem vontade. Fazer porque é necessário, porque está dentro da sua meta, dos seus objetivos, dos seus sonhos. Você não vai estar, obviamente, logicamente, bem todos os dias, mas por isso você vai desistir e largar para trás tudo que você construiu até agora? Não, para mim não faz sentido. Então, essa constância, a constância, ela é muito importante para a gente chegar em qualquer meta que seja da nossa vida, tá? Através dessa constância, eu anotei aqui, né? Alcançarei meus objetivos, sonhos e metas, seja quais forem. Não estou dizendo aqui que a meta, o objetivo de vocês com o negócio Mary Kay tem que ser o mesmo que o meu. Seja qual for. Tudo isso, você educar a sua vontade, as suas reações, os seus instintos, controlar, vai te fazer crescer na vida como um todo, no relacionamento com as pessoas, com o teu marido, com teus filhos. Isso é uma coisa, algo para a vida. Vocês entendem? Faz sentido para vocês? Aí eu pergunto, tá? Para vocês pensarem, não precisa responder. Será que você tem educado a sua vontade? Você tem sido constante nas suas escolhas? Ou qualquer coisa que aconteça no meio do caminho te faz desistir, te faz parar? Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Deixa eu ver aqui, ó. Então, assim, falei do autoconhecimento, falei do educar à vontade, e agora tem mais um ponto que eu quero trazer para vocês, tá? A formação do imaginário. Vou explicar melhor. Santa Teresa d'Ávila falava que a imaginação é a louca da casa. Acredite que se puderem, se quiserem, a monja lá, né, de Ávila falava isso. A imaginação é a louca da casa. Aí você me diz, você está dando voz para uma louca? Você está dando voz para essa louca? E eu vou explicar. A imaginação, ela não é a mesma coisa que o intelecto. Mesmo que as suas faculdades intelectuais e da alma estejam fixadas na sua meta, dependendo de como você nutre o seu imaginário, você pode se perder com facilidade, ficar a esmo nos seus pensamentos, ficar à toa, ficar sem destino. Alguém já passou por isso aqui? Deixou-se dominar pela louca da casa, pela imaginação?
A Maísa chama de franga, né? A Maísa diz que é a franga, né? Que fica ali, né? É a mesma coisa, Maísa. A imaginação, a louca da casa é a franga. Eu vou explicar para vocês melhor o que é nutrir o imaginário, tá? A gente tem 5 sentidos, certo? Audição, visão, olfato, tato e paladar. Nossos 5 sentidos. É através dos sentidos que nós nos comunicamos com o mundo e o mundo se comunica conosco. É através do sentido que as coisas adentram em nós. E isso faz com que a gente desenvolva o imaginário, tá? Aí eu quero te perguntar, você tem nutrido o seu imaginário com o que é belo, com o que é bom, com o que é verdadeiro? Que livros que você tem lido? Quais os filmes que você assiste? Qual é o tipo de música que você ouve? Quais as imagens que você vê? Quem são as pessoas que fazem parte da assembleia de vozes que fica falando na sua mente? Já pararam para pensar nisso? Gente, isso não é bobagem. Tudo que a gente vê, tudo, um filme, uma música que a gente escuta, ela adentra no nosso ser. E isso vai se refletir na nossa vida de alguma maneira, tá? Você está vendo filmes que te trazem, assim, pessoas de virtudes, de bondade, pessoas determinadas, pessoas que vencem, pessoas que lutam por algo bom, por algo belo, por algo verdadeiro? Ou você tem visto só violência, né? Violência, pornografia também. A gente está aqui com mulheres, mas também. Então, gente, isso a gente precisa refletir. Por quê? Porque quando a gente precisa focar em algum objetivo de crescimento pessoal, profissional, espiritual, que seja, essas coisas vão influenciar. Às vezes você quer se concentrar em algo, é aquela história do anjinho do diabinho, né? Nos desenhos infantis. Aí também a pergunta, que conversas você tem nutrido? Que tipo de conversa que você tem tido com as pessoas? Conversas que te agregam valor, que te trazem a reflexão sobre coisas importantes da sua vida. Então, são questionamentos que eu faço para vocês refletirem, tá? Olha só, a imaginação nos distrai com o seu ruído e nos dispersa com a sua agitação, sussurrando ao ouvido suspeitas infundadas. Você não pode, você não consegue. Ai, desiste disso, a fulana lá desistiu também. Essa imaginação, né, essa agitação, nos tiraniza com suas ambições, nos morde com sua inveja, fazendo-nos abandonar a realidade com fantasias, com coisas que ficam na nossa mente, que a gente nutre ali, coisas que não são boas, que a gente nutre na nossa mente, trazendo euforia ou pessimismo. Vou falar para vocês uma coisa que com conhecimento de causa, tá? Eu tive depressão na minha vida e recentemente também tive ansiedade por conta de todos esses fatos que estão me acontecendo, me aconteceram desde o ano passado. A depressão é um excesso de passado. A pessoa fica ali, né, remoendo. Ela nutre a imaginação dela com aquilo ali. Eu fiz isso, gente. Eu sei, eu tô falando com conhecimento de causa. E a ansiedade é
é um excesso de futuro, sabe, o medo, né? O não viver o presente, o agora, e ficar só pensando no que vai ser depois. Então, a gente precisa nutrir os nossos sentidos com o que é bom, com o que é belo e com o verdadeiro, tá? A gente precisa parar de dar voz a uma louca, que é a nossa imaginação. A gente precisa parar. E isso tem tudo a ver com a constância, porque isso é um exercício diário. Não significa que hoje, eu controlei minha mente, então eu vou sempre conseguir controlar. Não funciona assim. Isso tem a ver com a constância diária. Por isso que é tão importante a gente saber para onde a gente está indo. A nossa meta, os nossos sonhos, o que a gente almeja para a nossa vida. Qual é o legado que a gente quer deixar aqui nessa terra? Qual é o exemplo? O que a gente deseja que as pessoas sintam ou falem sobre nós depois que não estivermos mais aqui? Isso tem tocado profundamente meu coração e eu estou compartilhando com vocês. Inclusive, vou compartilhar com vocês uma coisa que eu até queria ter falado no Instagram, mas ainda não deu tempo. Ontem, domingo, eu acabei ficando em Joinville, né, por causa do evento de maquiagem. E eu falei para a mãe, eu vou na missa primeiro e depois eu vou embora. Daí eu já deixo as coisas tudo arrumada e vou. Daí fomos nós à missa de manhã, né, como sempre, de costume. E foi uma bênção, porque, gente, vai fazer 8 meses que eu perdi meu pai, né? E o meu pai foi uma pessoa, assim, muito boa, sabe? Ele orava pelas pessoas, ele atendia pessoas em situação de rua, em pessoas jovens drogados, jovens, sabe? Ele foi uma pessoa, assim, que ele se doou muito pelos outros, pela família e pelos outros. E aí, lá na missa, surgiu uma família e essa família foi visitar a comunidade, a nossa comunidade, para, em honra e agradecimento ao meu pai. Porque o filho mais novo está há 5 anos no seminário e quem incentivou e quem ajudou até financeiramente, levantou assim pessoas para ajudar financeiramente, né, junto com outras pessoas da comunidade, foi o meu pai. Mesmo que ele não esteja mais aqui, vivendo entre nós, as sementes que ele plantou estão gerando frutos. E é essa a minha intenção aqui com vocês. Eu espero que algo que eu tenha falado aqui faça sentido e se não foi tudo que fez sentido, mas que algo possa ter sido plantado no coração de vocês e tragam a uma, sabe, a mudança que vocês precisam para a vida de vocês. Eu fico muito feliz e fico até emocionada. Eu fiquei muito nervosa com essa reunião de hoje, porque ela tem a ver com o meu trabalho, Mary Kay, que eu amo, e eu vejo a importância de eu trazer para vocês a minha verdade. Aquilo que faz parte da minha vida é aquilo que eu, sabe, carrego e faço para chegar até onde eu estou. E também tem a ver com uma nova fase da minha vida, né? Que é o meu estudo mais teológico, mais da alma, do espírito. E eu fico feliz por poder estar numa empresa como a Mary Kay, que coloca Deus, família, Deus em primeiro lugar. E eu ter essa liberdade de vir aqui falar para vocês do que é verdade para mim, para minha vida. Então, eu espero que de alguma maneira tudo isso que eu falei, né, possa reverberar de alguma maneira na vida de vocês. Então, voltando para se ter uma determinada determinação. O que é preciso? Eu falei 3 pontos. O que precisa, meninas? Quero ver se vocês lembram. A Jaque falou, nunca vai dar para saber quantas vidas ele transformou. É uma semente que ainda está germinando na vida das pessoas para alcançar muitas pessoas. E realmente isso me inspira a vir aqui falar sobre essas coisas para vocês.
Porque meu pai deixou um legado, especialmente para mim, que sou filha, mas eu quero passar isso para outras pessoas. Eu desejo isso. A Maísa está falando. Conhecer, aceitar, esperar, educar à vontade. O que mais? Falta um. Então, autoconhecimento, né? O conhece, te aceita, te supera. Educar à vontade. E nutrir o imaginário. Muito bem. Para finalizar, quero deixar aqui uma frase de Santa Catarina de Sena, que também é uma das doutoras da igreja. Se fordes o que devereis ser, incendiareis o mundo. Então, se a gente for aquilo que a gente deve ser, a nossa realidade, no nosso meio, nós vamos incendiar o mundo. Nós vamos fazer algo tão especial que vai reverberar. A gente não sabe, como a Jaque disse, até quando. Certo, meninas? Querem perguntar alguma coisa? Então, eu quero deixar como tarefa aí para vocês, né? Vocês se autoavaliarem se vocês se conhecem, se aceitam, se estão buscando superar-se, tá? Como vocês têm educado a vontade de vocês, também reflitam sobre isso. E de que maneira vocês têm nutrido o imaginário? Vocês estão dando voz à louca da casa ou estão nutrindo de maneira boa o imaginário? Uma coisa que eu até esqueci de falar, que é bem importante, é nutrir o silêncio. A gente vive num mundo que todo mundo quer falar, né? Fala ao mesmo tempo. Às vezes, assim, tá ouvindo o outro falar, já tá pensando que vai responder, né? Então, muito importante a gente nutrir o silêncio e a escuta, tá? Gostaria que vocês refletissem sobre isso. Se alguém quiser compartilhar comigo depois, eu vou ficar bem feliz. Ou se quiserem pensar aí para a vida de vocês, já é mais do que o suficiente. Eu vou fechar aqui para a gente tirar uma fotinho, tá? Apareçam quem quiser. Ah, Débora e a Lia. Quem mais vai aparecer? Mais alguém? Peraí, deixa eu fechar esse negócio aqui. Alguém mais? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Opa, peraí que tem gente aparecendo. Mais alguém? Dois, três e... Peraí, deixa eu ver se deu certo. Calma lá. Só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho que o meu note está meio lento aqui hoje. Venta aí, meninas. Socorro, Deus. Aqui. Deu certo. Todas lindas. Beijo, meninas. Boa noite. Fiquem com Deus. Até semana que vem.